A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nós vamos, neste momento, estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no trimestre que fala sobre preservando a identidade da igreja em tempos de desvios. Esse é um vídeo de subsídio para a Escola Bíblica Dominical em todo o campo das nossas congregações. E hoje estudaremos a lição de número 13, já finalizando, encerrando esse trimestre tão precioso e necessário. O tema da lição de número 13 é preservando a identidade da igreja até a volta de Jesus. Abordaremos este tema para fechar, encerrar todo esse ciclo de lições, de cada ponto tão importante, crucial para o avanço, para a igreja permanecer firme e forte. Estou acompanhado do nosso irmão Alessandro, do Clube de Campo. Paz do Senhor Jesus a todos, tenho certeza que será um momento de edificação para a nossa vida, ao comentário desta aula e edificação para a Igreja do Senhor Jesus. E assim o corpo de Cristo será fortalecido pela poderosa palavra de Deus. Eu sou o pastor Éden, da congregação de Jardim Irene 1. O título já diz preservando a identidade da igreja até a volta de Jesus, mostrando o foco desta lição, que será sobre o manter, sobre a posição e situação da igreja ao longo da sua história até o momento final. E são muitos os desafios que a igreja enfrenta, são pressões culturais, são lutas espirituais, são ideologias, são tantas dificuldades, enfrentamentos, combates que a igreja tem que atravessar e passar. E em meio a tudo isso, no meio do caminho, muitos podem se perguntar, quando é a vinda de Jesus? Será que vai demorar a vinda de Jesus? Podemos enfatizar a pergunta melhor formulada, que seria, como estará a igreja na vinda de Jesus? A igreja estará firme, forte, fiel para a vinda de Jesus, pronta, preparada, cumprindo a sua missão no momento da vinda de Jesus? Reformulando essa pergunta, nós podemos já refletir melhor sobre isso, sobre a situação da igreja, como que ela estará. Então nós vamos entrar nesse assunto, nesse bate-papo, nesse estudo, de forma a compartilhar um pouco de conteúdo, clareza com nossos amados irmãos professores. Vamos lá, irmão Alessandro. Então, primeiro, sobre os últimos tempos são desafiadores para a igreja. Os últimos tempos são desafiadores, que nem o pastor falou, nós não sabemos quando é a volta de Jesus, precisamos do que vigiar, mas sabemos que são os últimos tempos, porque as escrituras elas nos revelam isso, né? A Bíblia vai falar sobre esses sinais da volta de Jesus, o próprio Jesus vai falar no seu sermão escatológico, né, que é Mateus capítulo 24, inclusive é o texto base que foi usado. Então nós estamos entendendo que a igreja está vivendo os seus últimos dias aqui na terra. E o próprio Jesus falou que isso seria o princípio das dores, né? Essa palavra ela nos faz entender que assim, essa palavra princípio da dor é a mesma palavra que usaram para como se fosse dores de parto. Quanto mais contração a mulher tem, significa que está próxima da luz. Então, quanto os sinais mais se identificam, vai se afunilando mais as coisas, nós entendemos que a volta de Jesus ela está próxima. Então, são tempos desafiadores para a igreja de Jesus Cristo. E a origem de tudo isso aí está em Satanás. Eu gosto muito da igreja de Esmirna, que o próprio Jesus ele vai falar para a igreja que na onde que eles estavam, estava um trono de Satanás, né? Que ele era ali a sinagoga de Satanás. Então o nosso inimigo ele está trabalhando nos últimos tempos para tentar parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas com o poder do Espírito Santo nós conseguimos ainda triunfar e avançar na missão que a igreja aqui está na terra. Então, nesse primeiro ponto, nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele é e sempre será Satanás, né? Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Por mais que nós vemos isso de uma forma material, às vezes de uma forma política, por uma lei que tenta parar a igreja e tudo mais, e nós vemos isso ao longo da história da igreja, nós entendemos que quem está por trás disso é Satanás com
os demônios. Então nós precisamos ter essa percepção. Exato. E no texto que nós deixamos como base, a leitura bíblica, vai mostrando o próprio Senhor Jesus alertando sobre o futuro, alertando seus discípulos, então falando diretamente com a igreja. Então, ele fala sobre cautela, né? Do versículo 4 em diante, ele fala sobre cautela, então a igreja tem que estar prudente, atenta, né? De olho ao derredor, de olho no contexto em que ela vive. E ele vai citando vários tipos de problemas. Ele diz, olha, sobre falsos cristos. Pouco adiante ele vai citar, no versículo 11, falsos profetas. Então ele fala sobre coisas com roupagem de espiritualidade, de divindade, mas que eram erros, eram falsos. Ele vai falar sobre sinais, ou seja, globalmente as nações vão estar demonstrando com sua vida, com sua deterioração, com suas guerras, mostrando que o relógio de Deus está avançando, o tempo está se findando, a vinda de Jesus vai chegar. Então ele vai falar sobre sinais, quando ele fala das guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pestes, terremotos, então ele está falando dos sinais da natureza. Então ele vai falando sobre tudo isso, sobre o povo de Deus ser odiado, ser rejeitado pelo nome do Senhor Jesus. Então ele foi sempre ali claro em mostrar que servir a Deus neste mundo mal, neste mundo que vai de mal a pior, nesse mundo, como diz lá a primeira carta de João, que jaz no maligno, então está morto este mundo já debaixo desse reino maligno, e então a tendência é estar sempre ali piorando, se estragando, se deteriorando, e a igreja no meio deste mundo, né? Então ele vai citando multiplicar a iniquidade e o amor se esfriar. Então ele já começa a alertar até da forma interna da igreja, olha, o amor pode ser afetado e vocês se esfriarem. Então ele foi falando sobre o fim dos tempos e deixando aqui um ponto claro no versículo 13, olha, o que perseverar até o fim será salvo, trazendo também a necessidade, o ponto que é de perseverança, que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então ele dá um panorama, o Senhor Jesus, nesse capítulo 24, sobre a posição da igreja e uma parte das suas dificuldades, que o servir a Deus, embora numa comunidade possa ter alegria, comunhão, amor, tanta coisa boa, mas não pode deixar distraído da realidade ao redor, o inimigo contra o mundo, contra os demônios, contra as ideias da sociedade, contra tanta coisa, contra a igreja. Então a igreja tem que estar atenta a tudo isso. E aqui Jesus ele é bem enfático, né, que nós seríamos odiados por nome dele, né? Então esse mundo é completamente hostil aos cristãos, Então nós precisamos entender isso, porque pelo nome do Senhor Jesus nós seremos odiados. E aqui nós vemos os problemas que a igreja enfrentou ao longo dos séculos. O pastor ele bem coloca aqui sobre a perseguição. Interessante que quando nós falamos de perseguição da igreja, e aqui nós estamos falando do ponto 1, nós vemos que a perseguição da igreja ela não começa com uma perseguição política, ela começa com uma perseguição religiosa. Por quê? O Império Romano entendia que a igreja, o cristianismo, ali quando estava nascendo, seria mais uma ramificação do judaísmo, porque o judaísmo ele era aquela religião lícita, então eles não tinham problema com os cristãos quando eles olhavam ali no primeiro século. Roma entendia como se fosse mais uma ramificação e que eles deviam resolver entre eles. Então, o primeiro problema que a igreja ela vai sofrer é o problema de origem, a perseguição de origem religiosa. Só depois com o incêndio lá em Roma, que Nero vai culpar os cristãos, começa a perseguição política, né? Perseguição política. E hoje nós vemos que a igreja ela sofre esses dois pontos, né? Tanto a perseguição política quanto a perseguição religiosa. Religiosa, quando eu digo, não significa dentro do cristianismo em si, mas significa com a pressão de outras religiões para se normalizar. E existe até o processo de ecumenismo. Então nós podemos pensar dessa seguinte forma, né? Que a igreja, não, vocês não devem se posicionar assim, relativizar a nossa fé. Uma coisa é nós vivermos em harmonia, porque vivemos em comunidade, e você pode morar
numa rua onde que há pessoas que professam a fé, mas você precisa deixar bem claro que o cristianismo é totalmente diferente disso, né? A proposta do cristianismo é essa. Então, quando nós se posicionamos de tal forma, nós acabamos sofrendo perseguição. Isso gera processo. Eu me lembro de uma vez que eu estava num culto de missão e um pastor ele ficou meio cismado, mas ali ele se encorajou de falar sobre o islamismo, porque ele já estava com um processo. Aquele pastor Joaquim de Andrade, que está sempre nos debates, ele já estava com uns processos, mas ali ele se encorajou, ele falou, irmãos, não, vou falar porque precisamos expor a verdade, precisamos estar na Bíblia. Então nós vemos que hoje nós sofremos essa perseguição religiosa por diversas outras religiões, não somente transcultural, mas aqui no Brasil mesmo, e uma perseguição política também de um viés ideológico, né? E também por eles usarem, é claro, a política quando falamos de lei, para levantar processos contra a igreja do Senhor Jesus. Mas em meio a tudo isso, nós devemos continuar fazendo fronte às investidas do maligno. Exato, teve igreja ali na Ásia que a palavra para eles foi para suportar o sofrimento, suportar a tribulação de muitos dias, em meio a tanta dor, eles atravessariam, eles deveriam estar firmes, né? Deveriam permanecer na posição. A, a palavra do Senhor Jesus ali nas cartas às igrejas do Apocalipse, as igrejas da região da Ásia, tinha sempre a orientação, a instrução para elas, e no final tinha aquela exortação de prontidão para ir até o fim e vencer. Quando ele sempre dizia, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz ao que vencer. E aí vem uma promessa para cada uma delas, dizendo sempre ao que vencer. Ou seja, a igreja teria luta, teria fases e momentos sempre difíceis. Então, envolve realmente uma luta onde você está ciente que você está num combate, que você tem que se empenhar, você tem que se dedicar, você tem que saber que existem armas, que existe preparação, que existe disciplina, que existe vigilância para você vencer, né? Aquele que está mais preparado vence uma luta, aquele que está mais preparado vence uma maratona, um esporte, porque o empenho para aquilo. Então a igreja tem que se empenhar, se preparar para os combates que ela enfrenta, as lutas que ela enfrenta. Existem lutas locais, a igreja pode ter as suas dificuldades ali onde ela está inserida, afrontas contra ela, contra a liderança, contra os membros, contra projetos que ela realiza. Então existem lutas locais, existem lutas nacionais, como está, né, a igreja na nação e que forças têm atuado contra ela, que potestades têm ido contra a igreja nessa nação, que ela precisa estar preparada, tem que lidar com isso. E também sempre a luta global, né, mundial, tudo que se move mundialmente, tem sistemas se formando, tem coisas sendo articuladas para que o reino de Deus seja combatido e as trevas avancem. Então, tem que ter a noção do menor, o micro ao macro, né? O diabo atua bem de perto, atua individualmente, atua contra os projetos locais e atua de forma muito mais adiante. Então, em todos os sentidos devemos estar cientes e preparados. Nós citamos aí no subitem A desafios externos e internos. Porque nós temos externamente, diretamente do mundo, vindo afrontas e mentiras e sutilezas e enganos e tanta coisa que a gente, muitas delas vimos ao longo do trimestre, né? E também temos problemas internos, o inimigo tentando semear ou algo que seja até da própria natureza humana, internamente, causando problemas, né? Então nós citamos aí na lição alguns pontos, alguns exemplos, algumas passagens bíblicas da igreja primitiva, tanto o que ela sofria externamente, que era perseguição dos judeus, perseguição do Império Romano, internamente tinha problemas ali na igreja. Então nós temos tudo isso. Eu gostaria até de acrescentar que a gente vê no Antigo Testamento um povo sendo conduzido por Moisés, onde ele, saindo do Egito, eles estavam já numa luta travada, né? O imperador querendo perseguir, Faraó querendo alcançar eles para matar. E depois eles atravessam, depois eles têm outro desafio, que é uma jornada, um deserto, uma caminhada difícil, longa. E Moisés, como aquele que é o líder, à frente do povo, ele é uma analogia, representa Cristo levando o seu povo, né?
E eles tiveram, desde a pressão do inimigo mortal deles, o faraó, o Egito, um império das trevas, né, representando Satanás, os demônios, que tentam chegar à igreja, tentam derrubar, matar, tentam impedir a igreja. Mas depois a gente vê que, após a passagem do mar, ficou para trás o exército, ficou para trás o faraó. Aí adiante, eles tiveram outros problemas. E da mesma forma que era fatal o faraó atrás deles, também foi fatal, foi letal, foi terrível. Era mortal o que tinha no meio deles. Incredulidade fazia eles morrerem, rebeldia fazia eles morrerem, murmuração fazia eles morrerem, murmuração contra a liderança, murmuração contra Deus. Deus nos trouxe aqui para passar tudo isso. Então, tiveram problemas, né, de fora, que era o do Egito, e tinha problemas internos, que aí o povo teve que lidar. E aí, quem ouvia uma murmuração e eu acreditava em Moisés que falou algo que vai acontecer, demora, mas vai acontecer, ou eu acredito num murmurador aqui, o vizinho do lado que está falando mal, está reclamando, tá, né, já perdeu o ano, perdeu a fé e acha que é até melhor voltar para o Egito para desfrutar do que tinha lá de comida boa, né? Então, era um tipo de desafio. Então, Cristo, Moisés representando ali Cristo, e nós temos os problemas externos e temos internos para nós vigiarmos como igreja, né? Enfrentar o diabo, mas também vigiar o nosso interno, como estamos como servos de Deus, membros uns dos outros. A vida de servo de Deus internamente, não deixar nada do inimigo entrar e corromper, destruir, ou manchar, ou adoecer a igreja por dentro também. Isso é importante que o senhor falou, porque às vezes nós pensamos, talvez minha igreja não sofra nenhum ataque externo de um viés ideológico, mas muitas vezes nós temos o nosso problema interno, né? Isso me lembra muito aquela parábola lá que Jesus falou, né? Que semeia a palavra e após dormir vem o inimigo e também semeia a sua palavra para o trigo crescer com o joio. Então, o pastor, a liderança da igreja precisa estar sempre atento, porque às vezes nós tá tranquilo, nós podemos sim descansar, respirar, o que nós não podemos é fazer o quê? Dormir, porque ali o joio, ele é semeado com trigo, então nós precisamos estar sempre atento, porque vai aparecer os problemas, e isso é inevitável, os problemas vão aparecer. É interessante que também o pastor falou sobre, eles lutaram contra o faraó, depois eles tiveram essa insatisfação agora com Deus e com a liderança, esses problemas entre eles, mas mais para frente você vê que também existe um problema de desvio da fé no sentido doutrinário para querer afastar eles da fé, que foi com Balaão, que tentou amaldiçoar o povo, mas depois introduziu o casamento para assim corromper o povo de Deus, né? E se nós partirmos desse ponto, o próprio Jesus falou que acautelai-vos dos falsos mestres. Então você vê que não muda. No Antigo Testamento, falsos profetas foram enviados à nação de Israel. No Novo Testamento são falsos obreiros que muitas vezes entram no nosso meio para desviar a nossa fé. E muitas vezes eles chegam assim, então nós precisamos estar sempre atentos, porque esses problemas vão haver. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar numa igreja e era sobre o tema apologética, e eu era uma igreja nova, o pastor estava começando o trabalho, depois o trabalho desenvolveu, e eu falei para o pastor, e vocês ainda não sofreram nenhum problema de uma heresia entrar na igreja, um falso obreiro chegar aqui na igreja? E eu falei, o senhor como que é pastor há muitos anos, ele já era pastor há muitos anos, sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai chegar, então vocês precisam estar preparados, né? Então, mais cedo ou mais tarde esses problemas eles sempre chegam, né? Então o que nós precisamos fazer? A vigilância é o tema da aula, né? Então esse que vem sem demora, que Jesus falou na verdade, esse que vem sem demora, para nós preservarmos a nossa identidade nós precisamos estar vigilante. Perfeito. Inclusive, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nossa fidelidade até o fim é o que o Senhor espera de nós, e aí realmente alcançar a coroa da vida. E esses desvios aí de falsos mestres foram entrando até na igreja primitiva, né, diante dos apóstolos. Sim. Eles visitando de cidade em cidade, de lugar em lugar, e chegava a notícia que tinha lá gnósticos no meio do povo trazendo distorções, e alguns no meio do povo trazendo coisas distorcidas e causando problema, e eles tendo que corrigir, tendo que acertar, enviar cartas. Então, realmente é o alerta constante, alerta total, como bem citada
essa parábola, né, de não dormir e desaperceber-se a ponto do inimigo lançar sementes. A gente vê nesse subitem B justamente sobre essa apostasia, que é o que? O abandono consciente da fé genuína, é o afastar-se. Pode ser algo mais rápido, mas também pode ser gradual, pode ser gradativo. A pessoa vai se deixando levar por... Começa com dúvidas, não crê mais como acreditava fielmente na palavra, vai deixando relativizar, vai deixando de lado, vai entrando algumas coisas na sua vida, o pecado, e aí vai misturando, vai diluindo o que era, né, o evangelho puro, vai diluindo uma fé agora mais ou menos, e aí vai afetando e vai afastando. Então a gente vê que um grande perigo da igreja do Senhor, que é para ter como identidade uma igreja bíblica, igreja que crê nessa palavra, igreja que caminha com essa palavra, que aqueles que servem e vão avançando e amadurecendo são aqueles que manejam bem a palavra da verdade, como diz lá na carta a Timóteo, são pessoas assim, mas a preocupação é o quê? Com o tempo, a característica da igreja é sendo mudada. Uma igreja que não ama tanto a palavra, não medita tanto a palavra, não procura tanto conhecer, aprofundar e viver, e aí vai ficando algo tão superficial, algo tão, né, fraco, que vai se distanciando, vai se afastando. Então, realmente é um grande perigo, né? Esse analfabetismo bíblico, um grande perigo, que aí quando vem uns ventos de um modismo, de uma heresia, e alguns duvidam, alguns se afastam, alguns seguem, né, outros caminhos, então, ou seja, alguns ventos vêm e levam. Então, realmente, estar enraizado na palavra é estar firme contra ventos de engano, ventos que iriam te levar para apostasia. Então, realmente é algo necessário a igreja vigiar. Que tipo de ensino estamos deixando entrar? Que tipo de ensino os membros estão ouvindo por aí nas redes sociais? Que eles estão se alimentando, se absorvendo, né? Que está entrando, né? Que agora pode parecer inofensivo algumas coisas, depois pode fazer ele se afastar do caminho. E o que isso é bastante complicado porque muitas vezes nós não temos controle. Antigamente, eu acho, eu não sou crente há muito tempo, mas 2017, mas as redes sociais não eram como é hoje, isso vem após a pandemia, mas hoje nós não conseguimos, assim, muitas vezes neutralizar, filtrar o que nos chega, principalmente quando nós fazemos um projeto discipulado na igreja, com os irmãos novos convertidos, irmãos que vêm de outra igreja com doutrinas diferentes, não doutrinas heréticas, mas com doutrinas diferentes que não são doutrinas pentecostais, pessoas que são salvas e vêm, então nós não conseguimos fazer isso, porque é tanta informação que às vezes chega, principalmente na escola dominical, pergunta que às vezes nós não conseguimos dar conta de tantos falsos ensinos que tem, então nós precisamos tomar cuidado. Um falso ensino que teve que no século, vamos dizer assim, no começo do ano 2000, foi o grupo G12, né? Começou tudo ali, tudo lindo, muito belo, um grupo de estudo, e isso normal, louvado seja Deus, mas no meio disso eles se desviaram, né? Com a regressão psicológica e tudo mais. Então, isso tudo parece até Bíblia, mas na verdade não é a Bíblia. Então nós precisamos estar atentos com esses falsos ensinos que chegam até nós, né? E uma coisa que eu estava até conversando com o irmão sobre, nós estamos vendo o mês Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, tudo isso é muito bom, a igreja precisa conscientizar, mas no meio disso tudo, o que falta muitas vezes é nós trazermos pessoas, além de serem psicólogos, mas serem psicólogos e teólogos, para falar também das questões de fé, não somente de questões apenas da área da ciência, da área da psicologia. É claro que tudo tem o seu proveito, mas muitas vezes esquecemos de tudo isso, esquecemos da área principal, que é a área da fé, né? Então as pessoas acabam ficando apenas com o natural, esquecendo do espiritual. Então nós precisamos estar atentos e sempre nos voltarmos à palavra de Deus, e é aquilo que eu sempre falo, a escola bíblica dominical está ali para nós aprendermos a palavra de Deus todo domingo. E não tem coisa melhor do que estarmos ali, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o próprio Paulo, lá quando ele vai escrever Gálatas, ele vê que vocês caíram tão depressa da fé. Um evangelho judaizante que também tem chegado em muitas igrejas, essa onda neopentecostal que tem entrado nas igrejas pentecostais clássicas, né? E é muito triste quando nós vemos uma igreja pentecostal clássica com ensino neopentecostal, de confissão positiva, e por aí vai, maldição hereditária. E isso tudo vem vindo. E quando nós somos displicentes
não nos voltamos para que realmente a Bíblia ensina e não fazemos resgate das doutrinas, pegamos a Bíblia sistematicamente, isso acaba contaminando o povo de Deus, né? Então acho que esse é um ponto que nós devemos falar também sobre os falsos ensinos e a apostasia, que é o grande abandono que gera, né? Que ninguém vai sair da igreja de hoje para amanhã. Ela já está nutrindo isso há muito tempo. A própria nação de Israel foi se afastando tantas e tantas vezes, e os profetas eram levantados para confrontar, para trazer realmente uma palavra de confronto, para arrependimento, para mudança. Os profetas foram muito provados nisso, né? De ter que falar com uma nação inteira e a nação afastada, distante. A nação, às vezes, imergida em idolatria, momentos de muita injustiça social, imoralidade. Então, muitos livros ali dos profetas, alguns ali até dos profetas menores também, o ênfase da mensagem central de alguns ali era mudança, quebrantamento, santidade, moral, que eles estavam fora. Então, ou seja, eles estavam saindo da rota, saindo do caminho santo. Então, a verdade que um dia foi entregue para eles, na prática eles não viviam mais. Então tinha as sinagogas, tinha os lugares onde era ensinada a palavra, mas o dia a dia, a prática era diferente. Então é um cuidado que a igreja deve ter. Ter uma palavra no culto, ter uma Bíblia na mão, mas a prática diária é diferente. A prática de realmente do que ele vive, do que ele crê acima de tudo, que se ele está disposto até enfrentar, sofrer e até morrer por aquela verdade, se ele está realmente totalmente vivendo aquilo ou não. Né? Então, realmente, é um cuidado isso de apostasia. E aí, falando de evangelho, o verdadeiro evangelho ser mantido. Porque todas essas misturas fazem com que não seja mais o verdadeiro evangelho. É um encontro, né? Uma liturgia bonita, Encontro um social. evento animado, né? Bonito, boas músicas, um palestrante bem motivacional, todo mundo sai animado, mas será que está sendo o verdadeiro evangelho? Né? Então, tanto seja no sentido de heresias, no sentido desse evangelho diluído, o cuidado devemos ter. Lembrando aqui, gostaria de pontuar Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo alertando a igreja sobre qualquer outro evangelho. Ele disse, ainda que nós mesmos, ele dizendo, olha, eu sou um servo de Deus, apóstolo, se um dia eu trouxer algo diferente do verdadeiro evangelho, se um anjo do céu, ou seja, se for algo espiritual que veio trazer uma revelação nova, diferente, qualquer um desses caminhos, seja alguém com autoridade, um homem de autoridade, ou até que já foi servo de Deus, né? Ou uma manifestação espiritual, seja humana ou espiritual, ambas, se for outro evangelho, ele diz que seja anátema, ou seja, que seja maldito, que seja condenado, que não seja aceito pelo meu povo, que rejeite isso. Né? Então é um grande alerta para nós e só podemos estar prontos para enfrentar isso quando estamos totalmente aprofundados, enraizados e firmados na palavra. Né? Todo povo de Deus tão firme ao ponto de qualquer coisa divergente já identificar rapidamente, opa, isso não é o verdadeiro, faz parte aí da armadura espiritual, olha, calçado no evangelho da paz, você está calçado, você caminha por esse evangelho, você não caminha por outra coisa, você não deixa outra coisa ser sua base, sua firmeza para caminhar, não, sua base e firmeza é o evangelho, o único que o Senhor Jesus trouxe. E nós precisamos caminhar com isso, né? E é para isso que nós também entramos no ponto 2, né? O combate espiritual que a igreja enfrenta, né? Que nem o pastor falou sobre ao que vencer. Ao que vencer é uma expressão militar, né? Se você vai vencer, significa que ou você está numa prova ou você está num combate, né? Para vencer tem que ter um conflito, seja ele na forma no atletismo, seja ele numa forma militar. Então essa expressão é uma expressão militar. Então fala resistindo às investidas do inimigo. Então a igreja, ela precisa resistir. Eu gosto daquele texto de Paulo que fala que a manifestação do anticristo não se dará até que do meio seja tirado, né? E existe algumas explicações. Será o Espírito Santo? Será a igreja? Eu creio que ali é a ação do Espírito Santo na igreja, né? Até porque quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo não se tirará, porque ele é onipresente.
Então a igreja ela resiste isso, né? Então nós somos as resistências, nós precisamos resistir às astutas do inimigo. Isso nós encontramos também na igreja de Éfeso. Ela colocava as provas que diziam apóstolos e não são. Então nós precisamos estar atentos, né? Resistir. Então o inimigo vai investir com falsas doutrinas, o inimigo vai investir nas igrejas oferecendo poder, né? Que nasce como fez Jesus, se prostate, darei todos os reinos nesse mundo. E hoje nós vemos isso, né, nesse tempo de as pessoas buscarem o poder, então nós precisamos estar atentos que é uma das investidas que ele vai fazer, colocando aparentemente pessoas bem intencionadas no nosso meio, mas que na verdade estão cheias do diabo. E nós encontramos isso em Ananias e Safira, né? Interessante para a liderança da igreja estar sempre cheia do Espírito Santo, porque nós vemos dois cheios. Ananias e Safira cheio do diabo, que o próprio Pedro fala, porque Satanás encheu o seu coração, e o Pedro cheio do Espírito Santo junto com os apóstolos. Né? Então, muitas vezes o inimigo vai investir dessa forma, colocando pessoas aparentemente bem intencionadas no nosso meio, mas que na verdade são dele. Então, a igreja ela precisa ter essa resistência. De que forma? Sujeitando-se a Deus, em total obediência a Deus, né? Então, quando nós se sujeitamos a Deus, nós se submetemos a Deus e a sua palavra, a andar como ela andou, a viver como ela viveu, o que o pastor falou é importante, a prática, né? Muitas vezes nós queremos conhecer a doutrina, a teologia, mas a prática ela é fundamental. Então, sujeitando a Deus, que é uma promessa bíblica, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, porque ele não encontrará campo, ele não encontrará área para atuar quando nós estamos em completa submissão ao nosso Deus. Perfeito, esse versículo, Tiago 4,7, né? Resiste ao diabo, né? Sujeite-se a Deus, e ele vai fugir. Então a igreja não pode se inclinar. No mundo vai vir pressão, vão vir leis, vão vir situações onde se você não se enquadrar, você vai sofrer, vai ter consequências. Então a igreja vai ter que, nos momentos cruciais, decisivos, se posicionar. Não vou ceder, não vou dar lugar ao pecado. Vamos sofrer a consequência, mas ficar firme na verdade, na palavra, e dizer não para o que vem do mundo. Então, a palavra é bem enfática, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Então, nós temos que saber que a luta é constante, frequente, desde principalmente a espiritual, que é intensa, que é sempre real na vida de cada um. Nós citamos aqui Josué, também no item A, pois ele é uma referência também, como nós citamos Moisés, uma referência do Cristo que conduz o seu povo. Josué também foi numa outra etapa de avanço, etapa de lutas. Cada passo que davam ali, né, um trecho que davam era uma outra cidade, um combate, outro trecho, outro combate, outro dia, outro mês, de lugar em lugar, combate, para realmente tomar posse, realmente tomar ali para si aquela terra que Deus havia prometido. Ou seja, Deus promete para a igreja um avanço, levar o reino adiante, ganhar almas, ter uma vida aí com milagres e bênçãos, tendo uma vida abençoada. Tudo isso é um avanço, tudo isso é um caminhar, é um progresso, mas cada etapa tem desafios. Cada etapa são repleta de lutas. Cada etapa é uma batalha em oração, intercessão, né? Uma igreja então que ora, vamos fazer um projeto, um trabalho novo. Agora são vidas levantadas, restauradas, vidas levantadas para servir, para começarem também a fazer parte do ministério. Então cada etapa, olha, uma nova área de atuação, uma área ali de famílias, outra área ali de juventude, outra área ali de libertação, outra área de dependentes químicos. Cada área é um lugar de avanço e combate, de muita guerra, muita oposição. Então Josué é aquele que encorajou o povo. Ele primeiro foi encorajado pelo próprio Deus, para não temer, quando foi para ele assumir. Deus o encorajou, usou ele como um homem de coragem, para inspirar o povo para ir à frente. E Cristo é o nosso líder que com a sua coragem, enfrentando a cruz, coragem enfrentando ali toda a oposição, enquanto estava pessoa física contra ele, oposição ali ao tomar todo o castigo contra ele. Ele que é o exemplo de coragem e fala para nós que está conosco, é o exemplo para a igreja também estar com coragem. Vamos avançar no meio deste mundo. Não importa quem é contra, importa quem é a favor.
Não importa que são muitos contrários, o que importa é quem é que diz que estaria conosco, né? Essa confiança, né? Tem uma frase lá de A.W. Tozer que diz: me dê 100 homens que não temam nada senão o pecado e não queiram outra coisa senão a Deus, né? Vamos abalar o mundo, né? Ou seja, pessoas que realmente têm essa confiança e queiram somente a Deus, são esses que farão a diferença nesse mundo. Então a gente vai entrar aqui nesse tópico 2, com ênfase na batalha e principalmente a batalha espiritual, principalmente a oração, que é o oxigênio da igreja, o oxigênio da vida espiritual, né? É a oração. Então, a luta espiritual, né? Resistindo o inimigo e avançando, cumprindo o que Deus requer de nós. E isso acontece muito dentro da história da Assembleia de Deus no Brasil, né? O exemplo que nós olhamos na Assembleia de Deus no Brasil, os nossos irmãos que tiveram coragem, sempre avançando. Eles não tinham um conhecimento bíblico, muitos eram analfabetos, mas eles tinham essa coragem, era essa determinação. E quando nós olhamos para a história assim, da Assembleia de Deus, eu gosto muito daquele livro, né, História da Assembleia de Deus, o livro do Gunnar Ving, do Daniel Berg, porque isso nos estimula. Quando os irmãos da igreja, os mais anciãos, eles falam que às vezes estavam reunidos, as pessoas vinham, tragavam pedra e tal, eles continuaram avançando. Isso também nos estimula, porque nós temos um exemplo bem próximo de pessoas que caminharam e continuaram avançando em meio às dificuldades, né? E Jesus, ele nunca mentiu, ele falou: vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições, vocês vão ter adversidade. Nós vemos isso na história da igreja, né? Atos dos Apóstolos, eles constantemente dificuldade, mas o Evangelho avançando. O que não nos importa é parar, mas sempre avançar e continuar prosseguindo rumo ao alvo. Isso é fidelidade, isso é fé. Né? Isso é fé. O justo viverá pela fé. A fé, ela nos faz caminhar em meio às adversidades. A fé, ela nos faz ela ter essa determinação. E a fé nos faz ter fidelidade ao nosso Deus. E o subitem B aí nós citamos sobre a armadura de Deus, que é fantástica essa passagem que reforça a figura do soldado, deixando bem claro para todo servo de Deus: olha, é uma batalha, é uma luta com armas, né? E aí ele vai citando pontos onde reforça também a integridade dessa igreja, que tem a ver com a sua identidade, porque quando cita-se: olha, tome toda a armadura de Deus e vista-se com a verdade e com a couraça da justiça. É o quê? Nós estamos na verdade, nós estamos com justiça, o que é reto diante de Deus. Ou seja, tem uma postura, tem uma conformidade com a palavra, e isso é nossa armadura, faz parte da nossa armadura, faz parte da nossa vestimenta espiritual, né? Fala sobre confiança em Deus, ou seja, a fé. Eu confiando em Deus é que vai me defender, me proteger, a minha confiança nele, minha vida com ele, né, que é o escudo da fé, para apagar os dardos do maligno. Aí diz o capacete da salvação. O que me protege, a minha esperança nessa salvação eterna, essa vida eterna, nessa certeza de ressurreição e glorificação. Então, como capacete, ou seja, isso blinda a minha vida, meu ser, a minha mente, de uma forma que eu tenho essa esperança viva, protegida, eu guardo isso, essa esperança viva. Então, o inimigo pode tentar ameaçar de tantas formas, mas esse capacete da salvação, ou seja, a esperança nessa eternidade, que não é uma utopia, mas é uma grande verdade que nós temos a certeza por aquele que falou, que é Cristo, que é verdadeiro, pelas promessas, as profecias, essa palavra, esse livro inspirado, como também a maior prova, que é o atestado de confirmação de Deus, a assinatura de Deus confirmando que é veraz, que é verdadeiro, tudo que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi a sua ressurreição. Então, como temos segurança, temos esse capacete da salvação, essa certeza que ele falou, prometeu, mas depois foi demonstrado pelo poder de Deus, o Pai não deixando ele na morte, mas ressuscitando no terceiro dia. Então isso é uma prova incontestável do Deus que tem uma eternidade, que tem ressurreição, que tem glorificação, que tem algo maior, que aí, contemplando tudo isso, contemplando a magnífica eternidade pela fé hoje, as outras coisas se tornam pequenas, a tribulação se torna pequena,
a perseguição se torna não mais tão grave, não mais tão pesada. A cruz que você carrega se torna até agora suportável, porque você carrega, porque crê nele, ama ele e tem a graça e a presença dele que ajuda a carregar. Né? Então é maravilhoso. E aí essa armadura que é apresentada e é entregue para o servo de Deus para viver, diz sobre um fechamento dessa armadura, sobre uma espada. Uma espada, ou seja, eu tenho a verdade de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, e eu guerreio com ela. Eu manuseio ela, eu entendo ela, eu guardo ela, eu pratico ela, eu vivo ela, eu declaro ela, eu professo a fé nela, o diabo vem e é com ela que eu enfrento, como Cristo enfrentou o diabo ali em Mateus 4, na tentação do deserto, nos ensinando através dela, tomando ela como uma espada do Espírito para enfrentar o diabo, que pode vir espiritualmente, né? Como pode vir usando pessoas neste mundo, usando o sistema deste mundo, usando as ideologias desse mundo, usando a sociedade, tanta coisa que vem contra nós, e nós vamos estar firmes, armados, firmes nessa armadura. O inimigo não vai temer alguém tiver igrejas bonitas. O inimigo não vai temer um crente, de repente, andar bonito, mas vai temer um povo que ora, um povo que dobra os joelhos, tem intimidade com Deus, clama a Deus e vem um poder, uma graça para continuar fazendo a obra de Deus e nada para, nada impede e se torna uma igreja, um povo inabalável neste mundo. Nós devemos usar as armas que nós temos à nossa disposição. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso no 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Então nós temos armas poderosas que estão à nossa disponibilidade para combater assim o inimigo, combater o pecado e o mundo que jaz no maligno. Então nós devemos manusear bem e usar as armas que estão à nossa disposição. Caminhando assim, né, com a armadura espiritual, orando em todo tempo, que é o fechamento do texto da armadura, né, orando em todo tempo, vida de oração que deve ser reacendido para uma igreja que tem que manter a identidade preservada, né? Que imagem de igreja é essa quando não se vê oração, não se vê presença de Deus, não se vê poder de Deus, né? Moisés foi aquele, Senhor, não me faça sair daqui se não for sua presença comigo. Então a oração é aquela comunhão constante de uma presença ali permanente. Então, a identidade da igreja é uma igreja que tem oração, vida no altar, vida onde é manifestada a glória de Deus, né? Então essa oração constante para que estejamos firmes, acesos até a vinda de Jesus, que é o tópico terceiro, que é uma igreja preparada para a vinda de Cristo, firmes na gloriosa promessa da volta de Jesus. A igreja tem essa promessa maravilhosa, que é a esperança que acende no nosso coração a cada dia, que nos anima a prosseguir, a servir, a caminhar dia após dia, e é uma certeza absoluta. Conhecendo a palavra, crendo em Cristo, nós tomamos por maior objetivo da nossa vida. Então, o objetivo da igreja é estar pronta para essa vinda. O objetivo da igreja é estar santificada para esta vinda. Jesus a comparou como noiva, sendo ele o noivo. Então, a igreja deve estar preparada, santificada, vestes brancas que representam a pureza, uma lamparina com azeite, né, que é a presença e unção de Deus, e alerta, atenta para que nada atire, nada venha deixá-la despreparada, nada venha manchar, nada venha corromper, nada venha roubar o amor dela, porque amar o mundo e o que no mundo há é uma traição contra Cristo. Então, a igreja deve ser preservada como uma identidade de uma noiva pura, esperando de forma intensa o encontro com seu noivo no altar. Porque quando nós partimos de ser, nós pensamos naquela parábola de Jesus sobre as virgens. As virgens ali não são a noiva,
né? Às vezes ali como se fosse as daminhas de honra, até porque ninguém vai se casar com 10 mulheres ao mesmo tempo. Mas o que é interessante dentro dessa parábola, que a noiva ela é o sujeito oculto. Então, o que que acontece? O noivo ele vinha, chegava na casa dos pais da moça, falava que queria casar, dava o dote, ia para trabalhar para depois de um ano estar retornando. E ali Jesus, ele conta essa parábola, e ela se resume quando ele fala que a necessidade de vigilância, de conservar um puro. E a noiva não fazia outra coisa a não ser preparar um enxoval e preparar-se para o dia do casamento. E a igreja, ela deve viver nessa mentalidade, né? Nós devemos esperar aquele grande dia, nós devemos almejar aquele grande dia. Aquele grande dia deve ser o dia mais esperado de nós, mas não somente o dia mais esperado, mas de que forma vamos ver para aquele dia, de que formas encontraremos o Senhor Jesus. Então, pensarmos naquele dia, naquela cena do já ainda não, mas vivermos para que esse dia nós venhamos escutar o toque da trombeta. Então, a palavra que se resume nisso é santidade. Santidade, porque um dia Jesus irá voltar para nos buscar. Ele já morreu para nos salvar dos nossos pecados e apresentar a Deus para uma igreja sem rugas, sem mácula. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida nos faz nos santificarmos, mas isso é uma ação conjunta entre Deus e o homem. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos se santificar, nós precisamos se separar para Deus, nós precisamos rejeitar ao mundo, nós precisamos ir de contra as propostas do mundo, esse mundanismo que tem entrado na igreja de uma forma desenfreada, para vivermos único e exclusivamente para Deus, para encontrarmos aquele dia e ouvir: aí vem o noivo. Perfeito. Palavra-chave aí, destacada santidade. Outro destaque, constante preparação. Estou preparando para esse momento, estou pronto, estou vivendo de uma forma que qualquer coisa que afete isso, eu paro e tenho que corrigir a tempo, tenho que ajustar, tenho que me acertar com Deus, né? Daí até a importância, até, por exemplo, periodicamente a ceia do Senhor. Então, no decorrer da caminhada, algo ali, um deslize, algo que desagrada a Deus, né? É o momento de você falar com Deus, você se alinhar com Deus, o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Deus, me perdoa meus deslizes, minhas falhas, é o teu sangue que me cobre e eu estou aqui para participar, reafirmar a aliança, participar como um membro incluso no Novo Testamento, onde gratuitamente foi entregue um presente, uma herança que não foi de graça, foi um alto preço e agora ele entrega gratuitamente, né? Então, o Evangelho é isso, algo tão caro, preço de sangue, entregue gratuitamente, porque o preço ele pagou. Então, tudo isso é o que vai nos fazendo estar a cada dia aguardando, esperando, tendo esse desejo, esse anseio, né? E nunca querer se acomodar nessa terra. É o perigo de gostar demais dessa terra, por isso que Deus permite também provações, lutas, né? Aflições, dificuldade, para que o nosso olhar, nosso foco esteja na eternidade. Uma igreja verdadeira, autêntica, de identidade plena, ela não teme o futuro, ela espera o futuro que Deus preparou para ela. Ela não fica com medo. Qual vai ser o próximo governo? Qual vai ser a próxima lei? Ela ora, ela está atenta, mas ela não está com medo. O futuro dela está nas mãos de Deus. O futuro dela é garantido pelo próprio Deus. O futuro dela, ainda que venha a morte, ela sabe que vai ser fiel até a morte e vai ter a coroa da vida que está preparada para aqueles que amam a Cristo. Quando nós fazemos assim, nós desapegamos de tudo aqui, do materialismo desenfreado. Nós não vamos ver por aqui agora, nós vamos ver nessa percepção que um dia estaremos com Cristo. Então nós temos um objetivo de vida. E hoje muitas vezes há um falso ensino na igreja, uma visão materialista que se tem hoje do mundo em si, ela tem entrado na igreja e tem tirado aquilo que é de mais precioso, que é a volta de Jesus Cristo, né? Então, não almejamos, talvez não pensamos mais sobre isso quando nós se apegamos com as coisas do mundo, quando nós amamos o mundo, quando nós vivemos para esse mundo e não vivemos para o reino de Deus. Isso faz com que a volta de Cristo seja algo irrelevante para nós e muitas vezes faz vivermos de uma forma totalmente completamente errada do que a palavra de Deus ela vai nos
orientar, não nos faz viver com santidade, não nos faz se preocupar com o reino, não nos faz se preocupar com a evangelização para anunciarmos Cristo com as pessoas. Então nós precisamos viver e entendermos que aqui somos peregrinos, que aqui estamos de passagem. É interessante que Hebreus ele vai falar sobre isso, né? Sobre o patriarca Abraão, que ele preferiu peregrinar, porque ele sabia de uma pátria que estava no céu. O próprio Moisés, né, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque o privilégio ia ser com isso. O privilégio não era com o filho do Faraó, mas com o filho da filha do Faraó, que seria seu sucessor, mas preferiu sofrer com os seus irmãos, porque ele sabia que existia um lugar melhor. E assim somos nós. Muitas vezes aquilo que talvez para a sociedade pareça, não, você vai fazer isso é um prejuízo para a sua vida material, você vai fazer isso é um prejuízo para a sua vida financeira, você vai fazer isso é um prejuízo talvez numa roda de amigos que você talvez tenha, mas você está abrindo mão isso para o reino de Cristo. Isso não é um prejuízo, mas isso é um ganho, é um tesouro que nós temos, que nós não devemos abrir mão. Perfeito. Hebreus 10:36 também diz, ó, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, um trecho que reforça aí a necessidade de paciência, ficar firme fazendo a vontade de Deus, aguardando que ele virá, guardando pela fé, sem recuar, e crendo, que é o que vai conservar, vai manter, vai preservar como igreja, como identidade de um povo santo. Uma palavra aqui a destacar é perseverança, nesse subir. Item B, perseverar até o fim, será salvo. Guardar a nossa confissão, as cartas às igrejas da Ásia, vencer. Então, vencer, ele está perseverando uma luta, sem desistir no meio da luta, sem se entregar no meio da luta, sem baixar a guarda no meio da luta, sem desistir pelo tamanho e força do adversário no meio da luta, mas resistindo, suportando as provações, como diz Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, aquele que resiste, que aguenta, que persevera em meio a tudo isso. Então, nós vamos avançando, mostrando que, diante de todos os desvios apresentados ao longo do trimestre, veremos que é um povo que é fiel, que se mantém, que batalha para ser uma igreja autêntica e vai poder dizer e viver isso que está em Apocalipse 12:11, que está citado aí mais para o finalzinho, que foi dito que será dito sobre alguns no céu: venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, porque estavam firmados naquele que prometeu um dia, Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, é uma igreja que está guardando, batalhando para manter seus valores, princípios, sua santidade, sua essência, a glória de Deus na sua vida, a graça de Deus em si, a verdade, a integridade, guardando tudo isso, porque ele virá. E aí ela vai desfrutar desse novos céus e nova terra preparado por Deus por toda a eternidade. E eu quero fazer minhas considerações finais com essa palavra: vencê-lo pelo sangue do Cordeiro. É por Cristo Jesus que nós vamos vencer. Nós temos a graça de Deus sobre nossa vida, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Então, quando nos colocamos de baixa submissão à vontade de Deus, Ele nos ajuda e nos enfrenta, porque às vezes a provação pode ser tão grande, mas Cristo e Jesus está com nós. Nós vamos vencer por Ele, porque Ele está na frente de nós. Ele já venceu a morte, o inferno e o pecado e nos promete um céu, que um dia chegaremos lá. Vamos finalizar esse trimestre, onde fomos enriquecidos com tantos temas, pontos importantes que estão em confronto com a verdade do Evangelho, e cada um deles seja uma prevenção, seja instrução, seja uma blindagem de defesa em meio ao povo de Deus. E finalizamos com essa lição maravilhosa, essa lição gloriosa: preservar a identidade da igreja, o povo de Deus como Deus quer, como Deus sonhou, como Deus projetou no seu coração.
o aguardando até o fim. Um povo espiritual, não materialista. Um povo fervoroso, não sem amor, sem fervor. Um povo que tem um relacionamento profundo, não superficial. Um povo em unidade, não subdividido, rachado. Um povo que é um corpo. Um povo que realmente tem uma fé bíblica pautada na sua palavra, um povo que é luz, que é sal, que impacta a sociedade, impacta o meio onde ela está inserida, um povo firme na palavra, na doutrina sadia, perfeita e santa da Santa Escritura, revelada e entregue pelo próprio Deus. Uma igreja que é a sua noiva, aguardando que Jesus vai ter o prazer de um dia dar a ordem para o toque da trombeta, vai dar a ordem para o arrebatamento e vai encontrá-la e vai recebê-la para as bodas, para o casamento eterno, para cumprir tudo que ele tem de restauração para a humanidade. A igreja estará participando de tudo isso e ela vai ter lutado, batalhado pela graça de Deus, com a força de Deus, como diz a palavra que não é por força, mas é pelo meu espírito. Então ela, na dependência do Espírito de Deus, vai vencer. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você tem uma excelente aula, um excelente encerramento de trimestre, sua vida, sua classe, sua igreja esteja cada vez mais fortalecida em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.